Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Graça e paz, boa noite, igreja. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estou feliz de estar aqui nessa noite, com essa oportunidade que o Senhor está me dando de ministrar a palavra. E como de hábito, de costume, eu sempre peço para Deus a confirmação daquilo que eu devo trazer de mensagem para a igreja. E saibam que eu preparei todo um sermão, toda uma palavra para ministrar, mas chegando aqui, sentando no banco, orando a Deus, Deus fala em meu coração para falar sobre outra palavra. E eu creio que esse motivo é porque nós estamos aqui nessa noite, e nós precisamos ouvir essa palavra. Aí então eu tenho o hábito também de pedir para Deus confirmar essa palavra, né? Deus confirma. Aí vem o pastor Guaraci falando sobre a palavra de Samuel, de Davi. Eu tenho esse hábito de pedir para Deus alguns sinais assim. Então, sem mais delongas, abrimos nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Glórias a Deus, aleluia. 1 Samuel 16, versículo 6. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Apareceu no telão ali. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Diz assim: logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe disse consigo: deve ser este homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, o Senhor assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Oramos mais um minuto, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, para dividir, Senhor, e lembrar da sua palavra, meu Pai. Que neste momento o teu Espírito Santo possa estar, meu Pai, ao lado de cada um que está aqui nessa noite, e que venha, Senhor, gravar essa palavra em nossos corações, para que nós não venhamos se esquecer, meu Pai, do que o Senhor tem nos dito e nos prometido, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia. Eu queria intitular essa palavra como Deus é contigo, amém? Deus é contigo. Quando Samuel recebeu a ordem de Deus para ungir a Davi, ao qual ele não sabia quem era Davi, mas quando Samuel recebeu a ordem para ir consagrar um novo rei, ele chega na casa de Jessé, e ao qual Jessé provavelmente se alegrou sobre a notícia de que o sacerdote iria em sua casa. E quando ele recebeu essa notícia, ele preparou todos os filhos. Aqui eu coloco uma vírgula. Mas ele preparou todos os filhos ao qual ele considerava bom. Ele preparou todos os filhos ao qual ele considerava digno. Ele separou e convidou e preparou todos os filhos ao qual ele achava que um destes seria o escolhido do Senhor. E Davi, nesse meio tempo, estava no campo, pastoreando as ovelhas. E sabe o que eu pesquisei sobre isso, entendi sobre essa passagem, e como que era considerado Davi naquela época? Ele era considerado como filho bastardo, o filho rejeitado.
E por que essa conclusão? Porque, como de costume, quando se havia um convite ou algo, algum evento na casa, e se preparava uma mesa, o filho bastardo nunca participava da mesa. O filho bastardo não se assentava à mesa. O filho bastardo não podia participar daquele momento, daquele evento, ou daquela participação importante. O filho bastardo, ele ficava de lado. E quando Samuel chegou os filhos de Jessé, e todos alegres, e talvez falando entre si, quem será, hein? Quem será? Acredito que eles diziam entre si, sou eu. Não, sou eu. Não, é você não. Eu sou mais forte. Não, mas eu sou mais belo, mas eu sou maior. E aquela competição estava dentro da família. E abro parênteses para dizer, hoje, acontece isso dentro da igreja? Acontece. Alguns disputam lugares. Alguns disputam quem prega melhor. Alguns disputam quem canta melhor. Alguns disputam quem é o mais queridinho do pastor. Alguns disputam. Alguns querem ver quem é o maior dentro da casa do Senhor. Eu estava até falando esses dias com o Alan, dizendo que eu tenho um entendimento sobre o pastorado, que o maior, ele serve ao menor. Então, se eu cheguei ao cargo de pastorado, significa que eu tenho que servir mais ainda do que ser servido. E é isso que Jesus nos ensinou e nos mostrou com seus discípulos. Então, eu entendo que o Senhor nos leva uma mensagem sobre a humildade diante dos nossos irmãos. E nós todos somos irmãos escolhidos pelo Senhor. Então, muitos acabam tendo o sentimento de rejeição. E a caminho de casa hoje, eu estava vendo no Instagram, rolando ali o feed, apareceu uma imagem de um casal, ajoelhando, como obreiros de Deus, a mulher com as suas vestes, identificando-se como uma irmã cristã, e o seu esposo como um pastor de terno e gravata, e se ajoelharam os dois. E aí a mensagem dizia, eu estou bem. E aí depois foi mudando a imagem, e quando mudou a imagem, apareceu ambos de vermelho, de cordão no pescoço, voltando para a sua religião antiga. E eles disseram assim, nós decidimos voltar esse ano 2025, porque nós sofremos muito no meio da igreja, sofremos demais, e nós estávamos buscando cura, e não encontramos lá. Voltamos à nossa origem, porque aqui nós não somos julgados, e somos verdadeiramente amados. Então, quantos ficam no lugar do filho bastardo, ou se sente no lugar do filho bastardo? O filho rejeitado, o filho que não tem muita ocupação, ou não serve para nada no meio da igreja. Eu tenho estudado sobre psicologia profissional no meio do trabalho, e aí fala sobre a aplicação da visão da igreja, da visão da empresa, sabe? E aí eles ensinam sobre o líder dar valor até para aquele que parece que não se encaixa na equipe. Ensina o gestor da empresa a olhar para aquele que não está se enquadrando, porque normalmente as empresas, elas fazem assim, aquele cara que não se enquadra, eles gastam menos energia naquela pessoa, e fala assim, esse aí não vai dar futuro, deixa, passar o contrato, vamos demitir. Esse aí, ele não se enquadrou no meio da empresa, vamos trocar.
E a psicologia dentro da empresa, ela nos ensina que nós devemos aplicar um conceito diferente. Aquele que não se enquadrou, o gestor tem que se aproximar dele, conversar com ele, entender por que ele não se enquadrou. Qual o motivo que está fazendo ele se sentir diferente, ou não entendeu ainda a visão da empresa, não entendeu ainda a psicologia da empresa. A professora ensina que o gestor deve sentar do lado desse jovem, desse funcionário, e fazer ele entender o que é a empresa, qual que é a visão da empresa, e o que a empresa espera dele. E mostrar que ele é valorizado também, que ele tem valor. Muitos optam por demitir e trocar, só que isso gera um custo muito alto para a empresa. Se isso gera um custo muito alto para a empresa, trocar ou fazer a pessoa ir embora, imagine para o reino de Deus. Que custo é o valor de uma alma? Uma alma que a gente não consegue manter ela dentro, uma alma que a gente não consegue manter ela no corpo, uma alma que a gente não consegue manter ela ligada à igreja, à membresia. Então muitos se sentem como Davi se sentia nesse momento, até esse dia que chegou Samuel. Muitos se sentem afastados, muitos se sentem longe. Talvez alguns aqui dentro da atitude não se sentem ligados a ela. Talvez alguns dentro da atitude não se sentem ligados a ela. Está faltando alguma coisa. Parece que não encaixou. Parece que o pastor não viu ele. Parece que os irmãos não estão vendo ele. Parece que as irmãs não estão vendo ela. Isso acontece no meio da igreja. Parece que as irmãs não estão vendo que ela é útil. Deixa eu te dizer, até você limpando o chão da igreja, você é mais útil do que aquele que prega. Até você servindo um copo d'água lá na porta, você é tão útil quanto aquele que evangeliza. Você é tão útil quanto aquele que ensina. Você é tão útil quanto o pastor da igreja. Todos têm utilidade, mas na família de Davi, ele não tinha. Na família de Davi, ele só servia para uma coisa: vai para a rua, vai cuidar do campo, vai cuidar das ovelhas, porque aqui dentro de casa você não tem utilidade, para o campo de guerra você não tem utilidade, para ser soldado você não tem utilidade, para ser reconhecido você não tem utilidade. Mas quando chega Samuel, o pai pensa assim: os que têm utilidade estão aqui, com certeza serão desses. E Samuel olhando diz assim: meu Deus, com certeza deve ser Eliabe ou Eliabe. Olha que homens bonitos e valorosos. Olha que pessoas que têm potencial. Aí Deus na hora repreende Samuel e diz assim: ei Samuel, não é assim. Para, muda o teu olhar. Não é assim. E sabe, muitos de nós às vezes devemos mudar o nosso olhar. O nosso olhar para as almas. E entender que não é assim. Nem todo mundo que tem aparência parece estar como está. Às vezes você olha, quem sabe para mim aqui que estou ministrando e pensando: esse irmão é de Deus, esse irmão tem Deus, mas só Deus sabe como é a minha vida lá fora. Só Deus sabe como é o meu dia a dia. Só Deus sabe como andam os meus pensamentos e meu coração. E talvez aos olhos de alguns eu seja exemplo, mas talvez aos olhos de Deus eu seja escória. Eu fui rejeitado. E é por isso que Jesus diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, mas Ele não abrirá a porta. Ele vai dizer: eu não te conheço. Mas eu expulsei demônio, eu preguei a palavra, eu orei, eu fiz isso, eu evangelizei, eu ganhei almas, mas perdeu a sua. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Louco! Hoje pedirão a sua alma, e o que você oferecerá? Nada. O filho bastardo, rejeitado,
Naquele momento, talvez Davi estava pensando: meu Deus, estão fazendo evento lá e outra vez eu não fui convidado. Estão fazendo um jantar especial, um momento especial, e outra vez eu estou aqui do lado de fora. Sabe? E muitas vezes, alguém dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, se sente do lado de fora. Mas Deus quer que você se sinta do lado de dentro. Deus quer que você se sinta parte. E entenda que você está ligado no corpo, do qual Ele é o cabeça. E nós todos somos membros. E não importa qual parte faz você, você é importante. E se estiver doendo em você, vai doer no corpo inteiro. Quando a igreja está orando, a igreja entende a dor. Quando Pedro foi preso, logo foram orar por Pedro, dizendo: olha só, Pedro está preso, vamos orar aqui, vamos clamar por Pedro. De repente as celas se abrem. De repente o anjo liberta Pedro da prisão. De repente Pedro bate na porta: é Pedro? Não, é fantasma, não é Pedro não. A igreja entendeu que Pedro precisava de oração. A igreja entendeu que Pedro precisava de apoio. Quando a igreja entende que um membro, que um parceiro, que um irmão, aleluia, precisa de um apoio, a igreja consegue trazê-lo de volta, não importa onde ele estiver. Pode estar no fundo do poço, pode estar na lama do pecado, pode estar na boca do tráfico, pode estar no mundo lá fora, pode voltar para suas entidades antigas. Se a igreja orar, ele bate na porta da igreja de volta. Enquanto a família de Davi não orava por ele, Deus estava pelejando por ele. Aí Samuel falou assim: então, Senhor, quem é? Pergunta se não tem mais um aí. Aí Samuel fala assim: Jessé, está faltando alguém aqui? Tem todo mundo aqui? Não, tem um aí. Tem um aí? Tem um aí. Manda chamar esse um. Manda trazer ele. Aquele que era rejeitado foi obrigado a ser chamado. Então, o que o Espírito Santo me diz em meu coração é que, embora muitos rejeitam a mim, embora muitos me excluam, o Senhor meu Deus não me exclui. E se alguém rejeitar a palavra que eu ministrar, e se alguém rejeitar a oração que eu fizer, e se alguém rejeitar o evangelismo, o Senhor não me rejeita. Porque tudo que eu estou fazendo é para o Senhor. Mas se alguém rejeitar a minha oração como intercessora da igreja, o Senhor não rejeita. Mas se alguém rejeitar o meu serviço que eu fiz, o Senhor não rejeita. O Senhor recebe tudo aquilo que você faz para o Senhor. O Senhor recebe. Davi matou leão, matou urso, e lutou e guerreou por causa de ovelhas. Ele estava fazendo isso sem entender. Para ele estava servindo a seu pai, mas na verdade Deus estava vendo todo o trabalho que ele estava fazendo, dizendo assim: esse aí vai ter coragem de lutar pelo meu povo. Esse aí vai ter coragem de lutar pela minha igreja. Esse aí vai ter coragem de brigar pela minha mensagem. Esse aí não vai se intimidar diante do Herodes. Esse vai dizer que está em pecado, esse vai anunciar o pecado, esse vai apontar o pecado e não vai ter medo. E quando alguém disser que João Batista era louco, vem Jesus dizendo que não houve ninguém maior do que João Batista. Quando você faz para o Senhor não rejeita o que você faz. Aí eu te digo, muitas vezes nós somos rejeitados até no nosso ambiente familiar. Muitas vezes nossos parentes nos rejeitam. Muitas vezes nossos parentes não nos acolhem. E como filho bastardo, como filho rejeitado, muitas vezes nós ficamos ligados a esse passado e não conseguimos entender, não conseguimos nos desvincular a isso, e isso nos impede de avançar. Porque ainda há uma mágoa, uma ferida dentro do nosso coração. Nós pensando que talvez o nosso pai tinha razão, talvez nossa mãe tinha razão, talvez o fulano tinha razão, talvez eu realmente nunca vá dar certo, talvez eu realmente nunca vou entender, talvez Deus realmente nunca vai me escolher, nunca vai me chamar. Mas para você que está aqui nessa noite, saiba que Deus realmente te chamou, e realmente te escolheu.
embora você tenha sido rejeitado no mundo lá fora, embora muitos não tenham visto valor em você, aqui você tem valor. Aqui Deus enxerga você. Por mais longe que você esteja da humanidade, Deus está vendo você. Por mais distante que você sinta das pessoas, Deus está vendo você, aonde você estiver. Sabe, lá no seu trabalho, ninguém me enxerga, ninguém me valoriza, Deus está vendo você. Sabe, servindo a igreja, às vezes as pessoas pensam, ninguém dá valor porque eu faço, ó, mas Deus está vendo você. Às vezes nós, ministradores, vamos ministrar a palavra e olhamos, parece que a igreja não está recebendo, mas Deus está vendo você. Às vezes nós nos empenhamos tanto para fazer um evento, mas parece que não foi legal, mas Deus está vendo aquele evento que você fez. Às vezes você levanta uma campanha, mas parece que a igreja não está dando valor para aquela campanha, mas Deus está dando valor para aquela campanha, e algo espiritual vai se mover, e alguma coisa Deus fará, porque você está empenhado em fazer algo para o Senhor. Davi empenhado em cuidar das ovelhas, Deus vai lá e unge ele a rei. Aquele que estava longe de casa, Deus vai lá e traz, coloca dentro de casa, coloca em cima da mesa, junto com os irmãos, e ele escreve o salmo dizendo: preparas uma mesa perante mim e meus inimigos. Por quê? Porque para Davi, a sua família eram os seus inimigos. E eu digo para você que para muitos de nós, às vezes, nossos familiares são os nossos primeiros inimigos quando nós nos convertemos a Cristo. Somos os primeiros a nos rejeitar. Somos os primeiros a não entender o que nós queremos com Deus. Somos os primeiros a dizer, tá louco, virou doido. Somos os primeiros a dizer, não vai durar muito, é fogo de palha, daqui a pouco volta de novo para a esquina. Não vai durar muito, é fogo de palha, daqui a pouco volta para a bebida. A minha sogra nunca acreditou na minha conversão inicial. A minha esposa levou 9 meses para acreditar quando eu me converti. 9 meses eu orando e buscando a Deus e me dedicando, mas ela tinha seus motivos, tá? Eu não sou santo. Mas eu fiquei 9 meses tentando, e mostrando. Eu mudei, eu quero mudar. Eu era o filho bastardo e rejeitado, mas agora eu quero ser um filho novo. Agora eu quero ser exemplo, agora eu quero ser visto. Agora eu quero dar exemplo. Eu pedi isso para Deus. E Deus restituiu a minha dignidade. E hoje, quem sabe, o Senhor queira restituir a dignidade de alguém que se sente assim. Porque Deus, Ele é poderoso em fazer algo novo em nossas vidas, quando nós achamos que não entendeu a Jessé, quando Deus surpreendeu a seus irmãos, logo começou a guerra dentro de casa, né? É que nem José contando seu sonho, meu Deus do céu, levantou briga, deveria ter ficado quieto talvez, mas não, tudo tem propósito de Deus. Eu ser rejeitado pelo meu pai, eu ser excomungado pelo meu pai, tudo foi propósito de Deus na minha vida, foi para me fazer sofrer mesmo. Sabe por quê? Porque senão eu não voltaria para o Senhor, eu não voltaria para casa. E muitas vezes nós estamos lá do lado de fora, sofrendo, apanhando, sendo esmagado por Satanás, mas não queremos dar o braço a torcer. Às vezes os filhos fazem de propósito para irritar o pai mesmo, sabe? E às vezes parece que alguns filhos dentro da igreja fazem de propósito que é para irritar o pai mesmo. Parece que é para tirar a paciência de Deus. Mas Deus, Ele tem muita paciência, é longâmino, né? Deus, Ele tem tanta paciência, é tão longâmino, que Ele perdoa todos os nossos pecados, a todos os dias. Ainda que nós venhamos para a direita, Deus vai lá e puxa, bota no caminho reto. Daqui a pouco, na metade do caminho, você vai para a esquerda, Deus vai lá e puxa, bota no caminho reto de novo. É por aqui, rapaz, é por aqui, menino, é por aqui, menina. Aí você vai indo, daqui a pouco você vai para o lado, oh, legal, não, volta, mantenha o foco. Então nós devemos focar naquilo que Deus nos chamou para fazer.
Porque quando Deus ungiu a Davi, mas Davi já começou a agir diferente. Quando ele teve a primeira oportunidade, já derrubou o gigante. Então deixa eu dizer para você, como crente, quando se converte, meu irmão, já vai pelejar o primeiro gigante na sua vida, pode ter certeza. É tomar decisão com Deus, é a dizer assim: aceitei Jesus, Deus, já era. A vida muda do avesso. Tudo complica, meu. Tudo, parece que tudo dá errado. Por quê? Eu costumo dizer que quando você tomar a decisão, levanta a mão e diz assim: eu aceito Jesus. Eu costumo dizer que é nesse momento que Jesus vai dizer assim: vamos ver se você quer mesmo. Vamos ver. Então, Davi, quando foi ungido, passou por muitas provações. E eu quero dizer que comigo e com você não será diferente. Passamos, passaremos e vamos sempre passar por muitas aflições. Porque o justo sofre muitas aflições. Mas ele vive pela fé. Ele não vive pela aparência. Talvez hoje algum de nós possamos estar sentindo fora de casa. Ainda não se sente ligado ao céu. Sabe? Que nem quando Adão e Eva saíram do paraíso, faltava algo. Sempre faltou algo. E o Senhor Jesus hoje, Ele quer nos preencher esse algo que falta. Talvez no seu coração falte uma decisão. Talvez no seu coração falta uma direção do Espírito Santo. Talvez no seu coração falte uma confirmação da parte de Deus. Deus me confirma algo. E sabe, assim como Davi foi rejeitado, o Senhor Jesus também foi rejeitado. A W. Tozer dizia que o momento em que a igreja, o momento em que a igreja mais mente, é na hora do louvor. O momento que a igreja mais se engana, é na hora do louvor. E é por isso que Isaías vai dizer que o povo se aproxima de mim com boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. O momento que o cristão mais mente é no louvor. Eu costumo dizer que, alguns dizem que nós devemos viver o que pregamos, mas eu costumo dizer que devemos louvar o que vivemos também. Se nós não louvar o que vivemos, não adianta. Ó o louvor, vem me visitar hoje aqui. O Espírito Santo não foi dado para visitar, foi dado para habitar na igreja, para morar. E quando a gente fala para o Espírito Santo visitar, é como encher o copo d'água e depois vaziar de novo. A palavra de Jesus diz que gera fonte de água viva. Então o Senhor não visita, Ele faz morada. Eu estava conversando com o Gustavo vindo para cá para a igreja, aquele louvor, estou vivendo tudo por amor e alegria, perdendo tudo por amor e alegria. Por amor eu até perco, mas com alegria é difícil. Eu choro, eu fico ranzinza, mas é por amor a Cristo, por amor à cruz. Tem sacrifício, mas dói. É difícil estar alegre enquanto está doendo. É difícil estar alegre enquanto está sendo esmagado. Jesus, quando viu aquele homem esmagando a azeitona, Jesus olhou e disse assim: meu Deus, e agora que eu vou ser esmagado? E começou a chorar. E sentiu muito, muito, muito. Sabe, no Antigo Testamento havia 3 tipos de unções. Por exemplo, a unção de rei, profeta e sacerdote. Saul, ele era rei e era profeta, mas não era sacerdote. Samuel, ele era profeta, era sacerdote, mas não era rei.
E somente Jesus foi o único que recebeu a unção de rei, profeta e sacerdote. E é esse Jesus que nós estamos aqui hoje cultuando. Ele completo. Então, se hoje está faltando algo, como no coração de Davi faltava, era se assentar sobre a mesa, o Senhor hoje te convida a se assentar sobre a mesa com Ele. Se talvez nunca você recebeu um convite para sentar numa mesa, naquele dia você sentará numa mesa e será servido pelo Senhor. Fique tranquilo. O Senhor há de recompensar todo o seu esforço que você faz. O Senhor há de ajudar a cada um de nós a vencer nossas lutas. Vamos se colocar de pé, igreja. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O nome de Jesus, até hoje por alguns ele é ridicularizado. E quando Jesus estava na terra, os homens anularam o seu nome. Chamaram de filho da prostituição, chamaram de Beelzebu, chamaram de blasfemo. E quando os homens não conhecem o valor deste nome, quando não invocamos o Senhor como Ele realmente deveria ser invocado, é porque muitos não o conhecem verdadeiramente. Mas Jesus sabia quem era o seu Pai, de onde venho e para onde iria. E enquanto os homens desprezavam o Senhor Jesus, Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, que Deus o Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome sobre todo o nome. E não só Jesus, mas Davi, que era rejeitado pelo seu pai, também recebeu essa herança. Ó Jesus, filho de Davi. Quem imaginaria que Davi teria toda essa honra? Quem sabe no seu momento de desprezo, de dor, de luta, Davi achava que nunca seria visto ou honrado. Mas para Deus, ele era muito especial. Assim como Paulo, quando foi rejeitado por Ananias para fazer oração, Deus disse: não rejeita ele, porque ele é muito precioso para mim na obra do Senhor. Eu não sei o que Jesus é para você, mas para um cego, ele é a luz. Para o faminto, ele é o pão. Para o sedento, ele é a fonte da água viva. Para o morto, Jesus é vida. Para o enfermo, Jesus é cura. Para o prisioneiro, Jesus é a liberdade. Para o solitário, Jesus é o verdadeiro companheiro. Para o viajante, Jesus é o caminho. Para aquele que é tolo, Jesus é sabedoria. Para a medicina, ele é o médico dos médicos. Para aquele que é réu, ele é um advogado. Para aquele que é advogado, Jesus é o juiz. Para o cansado, Jesus, ele é o alívio. Para o construtor, Jesus é a pedra principal. Para o jardineiro, Jesus é a rosa de Saron. Para o triste, Jesus é a alegria. Para o pobre, ele é o tesouro. Para o devedor, ele é um pagador de dívidas, o perdão ao qual ele talvez nunca alcançaria. Em Jesus, ele alcançou o perdão. E talvez para alguém aqui, Jesus seja tudo isso. Talvez para alguém aqui, sem Jesus, nada seria, nada faria. Eu sou esse alguém que sem Jesus, eu não me sustentaria de pé. Sem Jesus, eu não conseguiria vencer as minhas guerras internas. Sem Jesus, eu não conseguiria lidar com a minha rejeição no meio da família dos meus irmãos. Eu era quem não passaria dos 18 anos. Eu não sei para você, mas para mim, Jesus, ele é a fonte de água viva. Eu não sei para você, mas para mim, Jesus,
Ele é a pedra principal, a base ao qual eu consigo construir tudo em cima, porque eu sei que tudo que eu construo, como Jesus sendo base, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a luta e as provações. Eu sei que meu Jesus é o meu socorro. É por isso que Davi não tinha medo das guerras e das lutas. É por isso que Davi muitas coisas enfrentou em nome do Senhor, porque ele sabia que o Senhor era o bom pastor, e assim como ele dava a vida por suas ovelhas, o Senhor, Deus de Israel, daria a vida por ele. Assim como ele entregou a sua vida pelas ovelhas, ele sabia que Deus faria tudo por ele. E eu quero te dizer nessa noite que Deus está movendo os céus por sua vida. Há sim uma legião de demônios ao redor nosso querendo nos derrotar. Há sim uma legião de demônios ao redor da igreja querendo fazer ela parar. Mas o Senhor dos exércitos está à frente da igreja, pelejando por ela, lutando por ela, andando por ela, abrindo caminho por ela. O Senhor é quem abre o caminho, o Senhor é quem abre porta, e não há como Satanás fechar, porque nós estamos aqui como embaixadores do Senhor. Nós não estamos aqui como meros homens mortais, nós estamos aqui como eleitos e escolhidos de Deus. Deixa eu dizer para você que talvez você não se veja tão valorizado, mas você é. Talvez você não se sinta tão especial dentro da igreja, mas você é. Você é uma ferramenta especial para o Senhor. Deus quer usar você no louvor. Então, se você canta, não se intimida, peça licença, se inscreva para louvar ao Senhor e não deixe de louvar ao Senhor. Se você tem um desejo chamado de pregar, se levanta, filho, se levanta, filha, e começa a profetizar que Deus vai te usar na palavra. Se você tem o dom da intercessão, então não fuja da batalha, mas comece a interceder, porque aquele que ora, o diabo se espanta e obedece. Aquele que ora tem autoridade para expulsar o demônio. É como dizem, Jesus não orava na hora de expulsar o demônio por ninguém, ele só dava ordem. Porque antes de Jesus ir ter um encontro com os endemoniados, ele orava no monte, ele orava em casa, ele se separava para orar. Então a oração, ela deve vir antes de você enfrentar a batalha. Tem batalha aí, igreja, tem luta aí, igreja, mas então dobra o joelho e ora, porque é aí que você consegue vencer. Dobra o joelho e clama, porque é aí que Deus vai batalhar por você. Dobra o joelho e ora, porque é aí que Deus derruba a muralha. Não tinha chuva, mas pela fé Noé fez a arca, porque é pela fé que nós devemos nos movimentar. Senhor meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor, e eu peço, ó Deus amado, que Teu Espírito Santo venha fortalecer e venha confirmar, Senhor, no coração do seu filho, que ele foi escolhido. E assim como Samuel naquele dia foi chamado para ungir a Davi, o Senhor hoje me trouxe aqui para falar que está ungindo esse filho, que está ungindo essa filha, para ser um servo fiel, para ser uma serva fiel, para ser, aleluia, um ministrador do Evangelho, para levar a mensagem da cruz, Senhor.
Oh, meu Deus amado, que neste momento e nesta hora o Teu Espírito Santo venha abraçar nosso coração, ó Deus, e tratar, Senhor, a ferida que ainda não foi tratada, Pai. Porque Davi, quando escreveu o salmo para o Senhor preparar uma mesa diante dos inimigos, o coração dele ainda tinha dor sobre sua família. O coração dele ainda tinha dor sobre a rejeição, meu Pai. Nessa noite, ó Espírito Santo, arranca essa dor da rejeição. Arranca, Deus, esse sentimento do pecado, Senhor. Esse sentimento de estar devendo ao Senhor, meu Pai. Nós seremos eternos devedores, mas o Senhor só quer que nós venhamos a servir com o coração alegre, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro para que Teu Espírito Santo acompanhe a cada um de nós nessa jornada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Queridos, guarda isso no seu coração, viu? O Senhor te chama. Ainda que os homens não vejam, o Senhor te chama. Ainda que talvez você não esteja no momento da mesa, o Senhor te chama. Porque o convite e a porta estão sempre abertos. Levanta a mão para o céu assim, já vamos encerrar. Deus abençoe meu Ezequiel. Deus abençoe a sua vida, meu querido, seu ministério, a sua família. Levanta a mão para o céu, nós já vamos despedir. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a Igreja Batista Atitude em Porto Alegre no mundo, e sobre todo o Israel de Deus espalhado sobre a terra, em nome do Senhor Jesus, amém. Nós estamos despedindo do culto, querido. Você não vai correndo, toma um cafezinho, troca uma ideia, toma uma aguinha.